Oi, pessoal! Já estou aqui para a gente conversar com vocês, eu e a Tamires Garcia, sobre o novo lançamento que está acontecendo enquanto eu estou em Israel. Agora mesmo em Jerusalém. Há pouco eu estava no hotel onde eu estou hospedada. É uma conferência de oração com mais de 120 nações representadas e muitos judeus crentes em Jesus. E ali o hotel fica exatamente no bairro, na região chamada Ramat Rachel, que é o túmulo de Raquel, que fica ali naquele parque onde o hotel está construído. E Raquel, para mim, tem um significado enorme. Você que é mulher diante do trono já me ouviu ensinar sobre a minha jornada como Raquel, o meu esposo Gustavo como Jacó, e uma jornada de 16 anos que culmina com a composição da música que hoje vocês podem ouvir em todas as plataformas de áudio e também assistir no canal do Diante do Trono. Algo muito especial sobre essa música também é que nós estamos lançando a primeira canção de algo novo, um novo começo nas nossas vidas, uma nova história, que é a Igreja Diante do Trono, que nasceu na sala da nossa casa. Eu e meu esposo Gustavo vivemos uma história muito parecida com Jacó, Raquel, e ela também era estéril, eu também, meus 2 filhos, ela também só teve 2 filhos, meu caçula é Benjamin, o caçula dela foi Benjamin, são 2 filhos milagre, e nós realmente cremos que, assim como Raquel, os nossos filhos, eles têm promessas mesmo de se tornarem um grande povo, né? O DNA que a gente carrega, que a gente transmite, o DNA espiritual dessa influência de fazer uma geração santa também sendo tocada por meio deles. São tantas coisas lindas, tantos detalhes tão preciosos que eu não quero conversar sozinha sobre eles. Mas eu vou chamar a Tamires Garcia aqui, que aceitou com tanta graça fazer parte do lançamento desse novo tempo que é da nossa casa, sair uma casa espiritual, que é a igreja que a gente pastoreia, e os louvores que a gente compôs junto com a equipe de louvor da igreja DT, a gente chama de DT Worship, né? Essas canções. E a primeira que está sendo liberada é exatamente essa. Deixa eu ver se a Tamires já está aqui. E eu estou muito feliz de ver também muita gente já comentando o tanto que a música está abençoando. E eu vou ver se a Tamires já entrou, que ela tá de neném novo, né, gente? Quando ela fez a gravação, ela estava grávida exatamente do Samuel Jacob. O nome Jacó também estava já preparado aí para o bebê que iria nascer. E agora ela tá com o neném novinho, porque essa gravação aconteceu no primeiro semestre, então agora ela tá, né, com o neném novinho. E ela falou que esse era o horário melhor pra gente bater um papinho rápido. Deixa eu ver se ela já tá aqui do outro lado, porque com certeza ela tem muita ocupação em casa. A gente bater um papo rapidinho para celebrar. It's Release Day, dia de lançamento. Hoje é um dia de festa, de celebração. E eu agradeço a todos que têm curtido isso comigo. Ei, Tamires! Oi! Shalom, shalom, desde Shalom, Sião. Não shalom. acredito que eu tô falando com você. Lançando a música Jacó, quem diria exatamente aqui por onde ele Oh, também glória! peregrinou, né? Da terra de Canaã, onde ele vivia. Que delícia, que saudade desse povo, dessa terra. Meu Deus, é muito especial. Como é que tá o Samuel Jacob? Tá ótimo, tá indo fazer uma sonequinha com o papai agora. Tá, prometo que a gente não vai demorar, né, pessoal? Tamires, eu Tranquilo. ainda me lembro que quando o Senhor colocou você no meu coração, foi por alguns motivos. Primeiro, eu me identifico muito com você. Eu me lembro de você ainda mais novinha, de cabeça raspada, tão entregue, tão radical, uma jovenzinha tão entregue ao Senhor. Então, desde aquele tempo, com o pastor Antônio Cirilo, eu já te admirava. Oh, meu Deus. Depois eu vi você, né, crescendo mais, amadurecendo com a sua própria voz, não somente a voz linda nas cordas vocais, mas a própria identidade da Tamires. Fui me identificando também com você. Eu vi, celebrei você se casando, celebrei seu primeiro filho nascendo.
Você esteve na nossa igreja nos Estados Unidos, na Igreja Diante do Trono no sul da Flórida. Eu vi você imigrando e tudo isso, todas essas coisas me trouxeram a esse desejo de ter você fazendo parte da primeira gravação dos louvores da nossa casa espiritual, que é a Igreja DT, o DT Worship. Segunda coisa que eu quero citar aqui foi quando eu mandei as músicas para você escolher, eu mandei acho que duas, né? Foi. Que eu via que talvez seria bem interessante para você. Você me respondeu de uma forma assim que me cativou. Você falou assim, Ana, eu quero essa porque Deus só usa os mancos. Uau! E a primeira frase da música que você canta é: Eu manco, mas tive um encontro com Deus, que é a história de Jacó, né? Me Sim. conta, por que que você falou essa frase? Deus só usa os mancos. Ai, Ana, primeiro assim, para mim né, uma honra, um privilégio, assim, eu te contei isso no dia, é a primeira vez, né, que eu participo, foi a primeira vez que eu participei depois de 20 anos de ministério, né, por causa de toda a história, foi a primeira vez que eu pude estar ali e aceitar um convite, né, então para mim teve um significado enorme, e a palavra que o Senhor me deu, quando eu completei os 20 anos, foi sobre Jacó, e eu não tinha entendido. Eu falei assim, oh, mas por que Jacó? E depois que eu fui me ligar, assim, né? Trabalhou 20 anos pelo que não era seu. E, enfim, é o nome do nosso filho. Eu lembro que no caminho, né, para Dallas, eu fui tomada de um choro, assim, mas eu chorava ouvindo a canção, né, a guia, e debaixo da presença de Deus, assim, eu sabia que Deus estava inaugurando um novo tempo, não só para mim, mas para vocês no DT, para todos os irmãos que estão ouvindo, que estão recebendo. Então foi muito especial para mim, é muito especial poder estar participando hoje. E eu falei a questão do manco, porque todo mundo que eu olho, assim, que eu conheço, as pessoas olham de longe, né? E veem ministros de adoração, veem pastores que carregam uma porção do Senhor, e as pessoas não fazem ideia do quanto isso custa, né? Quando, quando a escritura fala de comprar óleo, é porque eu acredito que o melhor óleo custa mais caro, entende? Então, assim, e eu fico olhando assim para a vida dos homens e mulheres de Deus que eu realmente admiro, e quando a gente olha para a história dessas pessoas, elas sempre têm uma coisa que dói, né? Que você manca, você vai. Eu olho para o apóstolo Paulo mesmo, ele fala: olha, eu carrego no corpo as marcas de Cristo, né? Não tem como alguém que realmente está entregue ao Senhor, e eu acredito que Deus até usa, ele usa uma mula, ele usa qualquer um, mas. Mas para quem quer realmente uma porção do Senhor, para quem quer ser amigo de Deus, tá custando caro, né? Tá custando caro. E, mano, que a E um gente tem encontro marcas, com né? Deus é ser tocado por Ele de uma forma que a gente sai marcado. E Exato, essa marca geralmente é uma fragilidade na nossa vida, onde nós nos lembramos que dependemos dele. exatamente. Eu me lembro do Larry, marido da Deb, conversando comigo, e uma vez ele me perguntou assim, Ana, aonde foi o seu quebrantamento? E eu achei aquela pergunta tão interessante. Geralmente a gente Uhum, pergunta, como que Jesus entrou na sua vida? Como que você se entregou a Cristo? É uma uhum, história do começo de tudo. Mas a gente tem novos começos, né? Igual a gente canta um novo começo, que são os nossos encontros com Deus em que nós fomos quebrados, em que nós sim. fomos marcados. E não é só uma vez, né? Não, Mas eu também cantei numa música antiga que eu acho que você lembra. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta seu poder. Então, eis-me aqui. Não é é, porque eu sou inteira, não é porque eu posso alguma coisa por mim, mas é, é porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Então, eu creio realmente que você está falando, todo ministro que as pessoas admiram tanto, porque tem um óleo fresco para compartilhar, um vinho novo para derramar, um bálsamo, um consolo, né? O apóstolo Paulo também diz, graças ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, Pai de toda consolação, que nos consola em nossas aflições para que possamos consolar. Então, assim, quem tem uma mensagem para dar é porque sofreu. exato, exatamente. E foi sustentado pela graça, né? E É, conheceu isso. mais da face do Senhor, que se não tivesse passado, não teria conhecido, né? E Então, pensar que Jacó, a gente fala, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas a gente quase nunca pensa em um Jacó manco. é, E Deus valoriza tanto esse momento de quebrantamento de Jacó,
de transformação tão profunda que até o nome dele, a forma, a identidade dele foi Uhum. transformada naquele dia e deu nome não só a ele, mas a um povo que viria a partir dele, né? E esse Deus que se permite ser chamado pelo nome de três homens com tantas fragilidades, né? Ele escolheu essa família tão até disfuncional, a família de Abraão, Isaac e Jacó, para começar uma nova história a partir de Jacó, ali daquele encontro, né? Que ele fez um mandamento perpétuo para que os filhos de Israel, ou Jacó que se chamou Israel a partir daquele encontro com Deus, os filhos de Israel até hoje, quando eles observam as leis alimentícias, eles não comem a coxa direita do cordeiro, do animal, porque eles querem lembrar que o pai deles, o pai Jacó, foi ferido pelo próprio Deus. E quem é que lutou com Jacó naquele dia? Quem é que feriu Jacó para sempre, para que os seus filhos eternamente se lembrassem? É uma manifestação do próprio Jesus. O próprio Yeshua lutou com Jacó e marcou Jacó para sempre. Não é demais, É Tamires? maravilhoso, né, Ana? E olhar assim que Jacó, o enganador, né? Depois que ele é tocado na coxa, depois que Jacó, o enganador, fica manco, ele vira Israel, né? Aí não é mais, agora Vira é um príncipe Israel. de Deus. Deus E a gente transforma essa põe no história. álbum só os momentos gloriosos, né? É, Se a gente tira hoje, a gente tira um monte de fotos e escolhe as melhores. E é. deleta as outras. Antigamente a gente revelava os filmes, não sabia o que ia sair. Mas a gente fazia o álbum só com as melhores. A gente faz o álbum, a postagem só com as melhores. Mas Deus escolheu registrar nas memórias do povo de Israel para sempre o momento em que Jacó saiu mancando. Para Isso Deus, importa os para nossos ele, né? momentos de quebrantamento, de transformação do nosso caráter, esses momentos de encontro com Deus, em que nós saímos machucados, mas curados, são os álbuns de Deus. Esses são os Aleluia! álbuns. Eita, glória! Oh, glória! Coisa linda, Ana. Tem Precioso mais demais, algum né? momento assim da gravação que te marcou, que você se lembra, que foi importante? Olha, para mim, assim, quando a gente estava ali, ali em cima, né? Que a gente estava junto ali No adorando, olhar Cefenai, né? no Quero agradecer Cefenai. aqui. O seminário onde eu estudei, o Senhor abriu a porta para a gente gravar em Coisa linda, Dallas. né? Quero agradecer o PA, que juntou todo o time Sim, dele para fazer acontecer. E aí, quando esse a gente menino é estava lá em demais. cima, Mas que eu olhei, assim, eu tava entre você e Isaac, né? E eu tava bem no meio, assim, entre gerações. E olhar, cara, isso é precioso demais. E olhar isso que o Senhor nos chamou para ser essa ponte, né? Entre gerações mesmo. E olhar para isso, você declarando no começo, né? A gente cantando ali, eu manco, mas tive um encontro com Deus. E lá no final, o Isaac tá dizendo, né? Uma nova história, um novo em a começo. Então, minha eu vi a minha casa, um casa, um novo novo começo. começo. E aí ver isso, que e é realmente olhar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Jacó não enfrentou as batalhas que Abraão enfrentou, né? E os filhos dele enfrentaram, os filhos de Jacó também enfrentaram outras batalhas, mas aquelas não mais. Então, Jacó não precisou desentulhar os poços de Isaac, porque De Isaac desentulhou Abraão. os de Abraão, Porque né? Isaac, é verdade, lindo Então, isso. tem coisas Uau! novas de perceber assim que Deus está fazendo algo novo e ver o DT Worship nascendo também para mim teve, enfim, muitos significados especiais, né? De poder Não, e ver o outra DT coisa que você está Worship falando aí, olha nascendo. que forte. Jacó teve um filho imigrante, É, mas um filho que foi para o palácio e se exato, tornou o maior influência do maior império daquele tempo, que foi José, filho de exato. Jacó. Por mais que ele tenha sofrido, ele chegou a um lugar aonde os pais dele nunca teriam chegado, né? É, E aonde ele preparou o caminho para que a exato. nação de Israel fosse preservada. É, e o Uau! mais lindo, eu não sei se você lembra, né, em Gênesis no 37 até o 42, quando chega lá pro final, José prepara tudo e Jacó só desce para abençoar. Aí Jacó vem, Uau! abençoa, a Bíblia diz que ele abençoa Faraó, abençoa a casa de Faraó. Ele sai só liberando uma bênção e Deus dá para ele a graça de estar ali perto depois, né? Então, ver isso, ver o Isaac ali
começando aí aquilo que o Senhor tem para ele, dentro de um legado, ver o DT Worship nascendo, é a primeira, né? Então é a primeira, é A um começo, é algo primeira novo. lançada do álbum, que tá maravilhoso. Então, E você já ver os teve na nossa meninos, igreja, né? A Igreja Diante do Trono é muito peculiar, né? É um lugar assim que. Ai, é um todo povo mundo que lindo, vai meu ama, Deus. fala que a É, gente é uma eu igreja lembro muito acolhedora. muito, muito. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Congresso de Mulheres, né? E aí em seguida eu fui no acampamento dos adolescentes. E eu lembro, Ana, assim, eu fui tomada assim de uma alegria, de um choro na hora que eles estavam ministrando louvor. E eu olhava assim e eu falava, meu Deus, marido, isso aqui é um som de um avivamento. Deus vai puxar alguma coisa com esses meninos. E aí, Amém! quando eles desceram, eu perguntei, né? Eu falei, gente, quem que é essa música? Aí eu falei, nossa, a gente que compôs. Eu falei, glória a Deus, meu Deus, esses meninos estão indo mais longe. Então é lindo saber isso. Isso Igreja Diante do Trono tinha que ser assim, né? Não, não é possível. Porque Apocalipse fala que é diante do trono que nós vamos adorar eternamente. Santo, santo, Glória a santo. Deus. Tem muita música ali diante do Tem trono. que ter. Tem intercessão, tem 24/7, harpa e taça. Igreja com esse nome tinha que ser assim, né? É Igreja verdade. missionária, porque diante do trono também toda tribo, povo, língua e Povo de nação. dimensão. Esse nome carrega esse DNA aí pra sempre. Que lindo. Ai, Ana, uma honra, assim, um privilégio, de verdade. Me marcou muito, assim, marcou com certeza. E depois disso, eu te conto uns testemunhos à parte. Mas depois desse dia, parece que Deus realmente fez uma nova história, assim. Tudo, coisas que eu pensei que estavam presas, que estavam esquecidas, que eu tinha aberto mão, parece que o Senhor fez assim, virou Amém. uma história nova mesmo. Não era nem um novo capítulo, agora é um livro novo, sabe? Então, Amém. eu acredito que é isso, essa porção que essa canção carrega, né? De algo que o Senhor fez nascer em você e, como sempre, é para abençoar as nações, né? Então, quero te agradecer também por ser essa desbravadora que, a partir do seu mancar, nós também estamos colhendo, né? Nós estamos É, que recebendo do manca que eu Senhor. sou, viu? Eu manco muito, mas eu não dou mais. Você sabe que a pessoa pode mancar sem doer, né? É, é, Porque eu manco, todos podem olhar para mim, eu carrego as marcas, né? De Cristo. Você carrega as marcas de Cristo, né? Nós fomos marcadas por encontros. Cada um que nos assiste tem encontros com Deus que nos deixam marcados para sempre, para a gente mesmo não esquecer. é Mas não verdade. quer dizer que aquilo dói mais. Não E dói mais. essa Ô, música glória. nasceu. Eu manco, eu tenho um monte de cicatriz, tudo no espírito, né? É, Na mas alma é, e no é espírito, igual a gente mas contando quando era criança. "Ah, esse aqui caiu de bicicleta, esse aqui foi esse aqui. Não dói mais, já foi, né? Mas Glória a está ali, Deus. à vista, tá à vista, né? Que para gerar a minha família nuclear com o nosso tijolinho que escolhemos para construir a nossa construção própria, né? Não mais. A gente agradece muito a Deus por tudo de bom que a gente trouxe das nossas famílias de origem, do nosso legado que a gente recebeu dos nossos pais, mas essa música inaugura mesmo, o lançamento dessa música inaugura e torna pública essa nossa marca, né? Da nossa vida, da nossa escolha, da nossa escola, que agora a gente está É. fazendo aí muitos outros para seguir nesse nosso DNA, né? Então, obrigada, Tamires, você faz parte Ai, disso que tudo. agradeço, Ana. O Samuel Jacob estava no ventre, faz parte disso tudo. Muito obrigada, Duas viu? almas eternas no mesmo momento, Ana. Olha que coisa louca, né? Eu tava com o Samuel na barriga e você com o Isaac do lado. Olha que coisa linda. Ô, Jesus, é para gerações isso. E o Benjamin adorando na plateia. É. Nossa, muito O Jojo bom. chamando a Tiana. Então, gente, foi gostoso demais ele Ah, ali correndo foi para muito baixo e para bom. cima. Gente, eu estou em Jerusalém, Obrigada, então Ana. eu estou num restaurante com essa música aqui batendo aqui na gente. Estou no alto de Sião, com uma vista maravilhosa, não sei se dá para vocês verem. E eu também quero liberar a Tamires, que ela vai estar amamentando, não sei, cuidando. Daqui a pouquinho Samuel Jacob acorda para você cuidar. E eu vou dar atenção para uns pastores que estão aqui, nos chamaram para jantar nesse lugar lindo. Eu quero dar atenção para eles também. Então, muito obrigada, Tamires, e muito obrigada a todos que Obrigada, estiveram Ana. presentes na nossa live tão curtinha, para a gente celebrar o dia do anúncio, né? Como Isaías disse, vocês publicarão os louvores do Senhor, vocês vão fazer conhecidos os louvores do Senhor. E Amém. é isso que a gente veio celebrar nessa live. Um beijo, tá?
Um beijo, Ana, te amo. Obrigada. Vou ali comer um cordeiro, você acredita? Ô, só não come a coxa direita. A coxa direita não. Acho que ele nem cozinha a Beijo. coxa direita aqui, Israel. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Curtam bastante. Se inscrevam no canal do DT Worship. Assistam no canal do Diante do Trono. Sigam o Instagram do DT Worship. E vem muito mais coisa linda por aí. Deus abençoe as igrejas locais, os ministérios de louvor das igrejas locais, assim como o nosso DT Worship tão querido.